são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Bem-vindo, você que já chegou aí, você que está chegando. Vamos nos aproximando, vamos nos aconchegando, vamos acomodando aí no sofá, na cadeira, para a gente poder ter um tempo aqui agora com o Senhor, de comunhão, de reflexão, de introspecção, de viajar para dentro da gente, para ver o quanto dele está dentro da gente, o quanto a gente precisa dele, né? Tem uma música antiga, assim como eu, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém, graças a Deus. Gente, que privilégio. Eu estava aqui agora me preparando, arrumando aqui a nossa ambiência aqui para começarmos esse nosso encontro virtual, que a gente tem feito ser rotineiro
nas terças e quintas aqui pelo Instagram, às 18h30, ou se você preferir, 6h30 da tarde. E eu estava pensando no privilégio que é a gente poder estar num ambiente como esse mundo tão caótico, tão fingido, tão de mentira, tão perverso, tão inimigo de Deus, a gente poder estar junto e desfrutarmos da presença do Senhor, o privilégio que eu tenho de estar aqui compartilhando com você, e ainda que seja um só, ainda que seja uma única alma, ela vale mais do que o mundo inteiro para o Senhor. Portanto, eu gostaria de, antes de conversar com você aquilo que a gente tem para falar aqui hoje, eu queria orar. Primeiro agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. A gente está vindo aí nesse 2020 aos trancos e barrancos, né? Doido para o ano acabar, doido para começar o 21, para ver se a virada do calendário promove em nós renovo de esperança, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, correm como águias, subirão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu queria então agradecer ao Senhor pelo dia e pedir a Ele que venha nesse momento aqui falar comigo, falar com você, que o Espírito Santo de Deus nos cure e nos encha, nos abasteça da presença dEle em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, o Senhor que é tão generoso, o Senhor que nos permitiu mais um dia de vida nessa terra, Pai. Eu quero te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de, nesse final de dia, Senhor amado, nós nos curvarmos diante do Senhor, primeiro para te agradecer, Senhor, ó Pai, pela vida. Segundo, Senhor amado, para te pedir que a tua presença venha nos trazer de volta, Senhor amado, para o eixo, para o senso de propósito e de direção da nossa existência aqui, da nossa passagem por essa terra, ó Pai. E eu quero te pedir que, em nome de Jesus, a tua palavra venha, Senhor amado, de encontro à necessidade individual, coletiva, ela venha encontrar espaço não só nos nossos ouvidos, mas sobretudo na nossa mente e coração, promovendo, ó Deus amado, a conversão, promovendo, ó Deus amado, a cura, promovendo a restauração, o alimento, ó Pai. Enfim, Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado através da ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, tem um caminhão aqui de gás aqui, que eu acredito, não sei de que é, que está um barulhão aqui na minha porta e minha janela fica aberta aqui. Mas enfim, é ao vivo. Mas eu queria ler um trecho do Evangelho aqui com você. Quem já tem acompanhado algumas vezes, ou de repente já acompanhou pelo menos uma live nossa aqui, sabe que o nosso intuito aqui não é de trazer nenhum tipo de estudo formal, de nada pasteurizado, é simplesmente um bate-papo. Tanto é que eu não tenho o costume de trazer anotação nenhuma para a nossa live, e para que a gente possa deixar fluir aquilo que, por exemplo, eu tenho vivenciado no dia, né? Na leitura, na meditação, no momento de oração, de devoção, e para repartir com você. E aqui nosso objetivo é simplesmente isso, repartir aquilo que a exposição dos nossos olhos, ouvidos, mente, alma, espírito, a palavra do Senhor, ela processa aqui, eu reparto com você. E pregar o Evangelho é nada mais do que isso, nada mais do que isso, não tem muita complicação. A gente que às vezes complica muito. E nesse mesmo espírito, então, eu gostaria de ler com você algo que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13 até o 21. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou:
Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim, disse Jesus, né? É o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu estava pensando do que é que a gente precisa. Do que você e eu precisamos de fato para que a vida da gente seja chamada de uma vida boa. E qual é de fato a razão pela qual nós existimos e o que é que impulsiona você. O que te produz em você a potência para continuar existindo nessa terra. E muitos têm feito da sua vida, e assim é o fluxo do mundo, e muitos têm feito da sua vida a mentalidade de vencedor é aquele que consegue adquirir e acumular. É aquele que consegue, no decurso do tempo, quanto mais o indivíduo consiga acumular, ajuntar, adquirir, mais ele é colocado no patamar de vencedor. E isso é provado na história da humanidade, é provado, você deve conhecer gente assim, e quem sabe eu esteja até falando com gente assim. Jesus diz que a vida de um homem não consiste aqui na abundância dos bens que ele possui. E por que a gente fica tão preocupado em adquirir? Por que a gente fica tão incomodado quando a gente não adquire? Por que há em nós um sentimento de inadequação ou de inconsistência se a gente é incapaz de adquirir? E por que quando a gente adquire, a gente ostenta, nem sempre aquilo perdura, aquela sensação de realização? É porque, se você for abrir a sua Bíblia lá no Gênesis, o Gênesis já coloca ali a necessidade do Apocalipse. Porque desde que o homem decidiu virar as costas para Deus, não ouvir Deus e usar da sua própria vontade, usar da sua própria mentalidade, dizer: não, Deus, eu sei o que é melhor para mim, aí sim entrou o pecado. E o pecado não é simplesmente você dar um peteleco na cabeça do seu colega na sala de aula, ou você falar um palavrão para quem te deu uma fechada no trânsito, ou algo do gênero. É claro que isso também é pecado, mas o pecado é a nossa postura, é o nosso jeito de ser. E nós, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que nós fomos, a criação foi entregue à vaidade. A vaidade é exatamente essa tentativa da independência de Deus. E nada mais ilusório do que a gente imaginar uma vida feliz, independente no sentido financeiro. E aqui eu não estou dizendo de você não trabalhar, não lutar por uma vida melhor. Não. Eu estou dizendo da questão do que é importante de verdade, do que de verdade a gente precisa. Porque o fato é que a gente não precisa do que a gente não precisa. A gente só precisa do que a gente precisa. Por mais redundante, por mais, às vezes até infantil, que essa afirmação pode parecer, mas o fato é que de quanto você precisa, do que de verdade você precisa para ser alguém realizado nessa existência aqui. Eu me lembro também de Jesus ali na casa de Lázaro, Marta e Maria, e Marta assim aflita, correndo de um lado para o outro, tentando ali cozinhar, arrumar as coisas, e Maria lá
embasbacada, né? Encantada com Jesus, e ali aos pés dele, ouvindo o que Jesus tinha a dizer, e Marta, Senhor, não, essa aí está aí, tem tanta coisa para fazer, ela está aí parada. E eu vejo na minha atividade pastoral assim também. Às vezes a gente... O que o pastor está fazendo? Não, ele está ali, está só orando. E tem coisa mais importante para fazer, tem coisa mais produtiva, né? Tem coisa mais nobre a ser feita do que só orar, do que ficar com a cara atolada naquela Bíblia ali. E Jesus diz, olha, a vida do homem ela não consiste nesse correr atrás para adquirir, para ostentar, para dizer que conseguiu e de repente ficou para trás. O sentido da vida não é consumo, não é aquisição. E essa sociedade, ela ficou exatamente que o Bauman, né, disse que, fala da modernidade líquida, essa sociedade construída no consumo. A roda tem que estar girando e a gente dá a impressão de estar se realizando enquanto ser humano na medida em que a gente está nesse sistema de consome e negocia. E assim, esse homem estava aqui. Isso produz avareza. Infelizmente, aquilo que é tido como evangelho no nosso tempo, ele traz exatamente esse contorno de que você vai para a igreja para fazer Jesus te fazer adquirir mais, você conquistar. A conquista são coisas, são bens, são coisas palpáveis. Você conta, que você olha lá no banco, está lá muitos dígitos, de preferência sem um menos na frente, não é? E aí a gente imagina que esse adquirir. Jesus disse, olha, cuidado com a avareza, isso é avareza. E também ele coloca o dinheiro como uma potestade espiritual que rivaliza com Deus na nossa devoção. E aquele homem a qual Jesus diz a parábola, que ele diz, olha, ele já era um homem rico e ele foi mais próspero ainda naquele ano. O seu campo produziu de forma abundante. Tamanha foi a abundância que aquilo que ele já tinha em depósito impedia dele ajuntar mais. E que ele falou, o que é que eu vou fazer? O que eu vou derrubar esses celeiros que eu tenho aqui, construir outros maiores, e aí sim, agora eu encontrei a segurança. Agora eu encontrei de verdade o sossego para minha alma. Vou ajuntar o que está aqui, não vou trabalhar nunca mais. É o sonho do brasileiro, né? Ganhar na Mega Sena, está chegando aí a Mega Sena da virada, e aí a gente faz plano, vou comprar isso, vou fazer aquilo, né? E Jesus disse, olha, cuidado, porque a vida do homem não é isso. Não é isso. E é ruim, às vezes, a gente que está tão habituado, tão treinado, está tão inserido, tentando dia e noite se adaptar à mentalidade desse mundo, parece que a gente está na contramão. É um discurso derrotista, é um discurso alienado, é um discurso que não tem nada a ver com a nossa época, essa coisa de não ter cuidado com essa fissura, essa avidez por adquirir. Jesus disse, cuidado com a avareza. Cuidado. Porque ela vai substituir o lugar que você imagina ter segurança em Deus, você vai colocar nos bens. E quem de nós vai levar qualquer bem daqui? Jesus, além disso, ele diz da fragilidade da nossa vida, que às vezes a gente vai nessa correria e nessa rotina e nessa roda que vai girando, a gente vai imaginando que a gente vai ser eterno aqui. Aí a gente perde amigos, a gente não vê os filhos crescendo, a gente não tem tempo para viver, e aí a gente acha que a segurança vai estar naquilo que a gente vai adquirir lá. Mas a gente não precisa do que a gente não precisa. E às vezes falar para quem está tão encantado, tão obstinado na aquisição, imaginando que ela vai ser o portal da sua felicidade, da sua realização como ser humano, da validação da sua existência, da sua passagem pela Terra, ele está redondamente enganado. E como é difícil a gente arrancar o engano da gente. Como é difícil a gente
admitir que a gente está errado. A gente quer andar de nariz empinado. E quando a gente é confrontado com o erro da gente, a gente culpa o diabo, a gente culpa os pais, a gente culpa o marido, a gente culpa a mulher, a gente culpa o filho, a gente culpa o governo, a gente arruma alguém para culpar porque a gente não erra, a gente acerta, eu sou certo. E é exatamente essa vaidade que produz em nós a avareza, a ideia vã de vida que produz em nós essa paixão pelo ter, pelo concreto aqui, em que a gente pode ajuntar, pegar e dizer: eu adquiri, eu tenho, eu herdei, mas agora eu multipliquei. E o sentido da vida não é esse, disse Jesus. Ele diz: olha, você é louco. Louco! Meu Deus do céu, e quem está falando de loucura aqui não não são os fariseus, é o próprio Deus dizendo para mim e para você que eu estou louco, que a gente está louco se a gente tiver esse tipo de postura na existência. Uma coisa, né, senhora? O seu marido dizer para a senhora que a senhora está louca. Uma amiga me disse que uma mulher que não é chamada de louca pelo marido, alguma coisa está errada com ela. Mas brincadeira à parte, olha, quem está dando o diagnóstico da loucura aqui não é a psiquiatria, não é a ciência, é o próprio Deus dizendo que é louco, louco. Essa noite vão pedir a sua alma e você vai para onde? Você acha que os milhões que você está ajuntando, ou os trocados aí que você está juntando, eles vão te servir como capital para comprar a vida após essa aqui, da qual você e eu, ninguém de nós, gerenciamos o dia dela e a hora, a gente não tem controle sobre isso. E a gente vai vivendo como arrogante, orgulhoso, como se a gente fosse eterno aqui. A gente deu o sentido, porque eu é que sei o que é bom para mim. Louco, essa noite vão pedir sua alma, você vai para onde? E Jesus disse: assim é aquele que é rico para si mesmo. Não são essas as palavras de Jesus? O que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então quer dizer que Deus chamou a gente para não ter nada aqui? O que Jesus quis dizer com isso? Ele está mandando para o inferno quem de repente comprou uma casa nova, conseguiu comprar o seu carro, conseguiu fazer uma viagem para o exterior, conseguiu de repente jantar num restaurante mais sofisticado. Não, o que Jesus está dizendo é o coração. Salomão diz que a gente deve guardar o coração porque é daqui, do coração, o centro das nossas emoções, que procedem as fontes da vida. E quando eu estabeleço o dinheiro como meu alvo de vida, meu coração vai estar ali. Isso vai produzir em mim toda sorte de perversão. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus diz que quem entesoura só para si, esse vai sendo adoecido. Porque a lógica do reino de Deus não é acúmulo, a lógica do reino de Deus é repartir. A generosidade. Eu estava conversando com uma amiga essa semana, ela me contando dos presidiários. Ela disse que tem uma amiga cujo filho está detido, e ela diz: olha, lá a situação de escassez e de miséria dos presos, dos criminosos que estão ali, é tão assim solidária que eles são capazes de partir em quatro um sabonete, porque sabe que é rara a oportunidade de ter algo ali de qualidade. Então quando chega ninguém fica sem, ainda que seja pouquinho, todo mundo ali reparte. Assim é a lógica do reino de Deus. Se a gente não tiver o coração para repartir, e note que a gente está falando aqui não de gente que eu estou me dirigindo talvez não a gente tão abonada financeiramente, mas é claro que eu e você, qualquer um de nós é capaz de repartir, tem algo para repartir com alguém. Nosso coração, na medida em que ele está, Jesus disse: onde está o tesouro, aí vai estar o seu coração.
E ser rico para com Deus é exatamente doar, é exatamente ser liberal, não é tudo para mim. Essa é a mentalidade do mundo, de querer ter tudo para mim, de querer que eu seja o primeiro, e farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a mentalidade do mundo. A mentalidade do reino de Deus é outra. E o reino de Deus, ele é dentro de nós. Dentro de nós. Por isso eu queria deixar essa breve reflexão com você nessa final de dia, né? Aqui pela minha janela já está escurecendo e eu queria perguntar a você: você de verdade precisa daquilo que te faz tanto correr atrás? Eu vi uma postagem de um pastor na internet, e ele dizendo que os discípulos de Jesus foram capazes de pescar uma noite inteira sem pegar nada, mas não foram capazes de vigiar com ele 1 hora. É assim a nossa vida de oração, comparada à nossa vida pela busca das coisas materiais. Ainda que não esteja dando nada, a gente é capaz de varar a madrugada, mas a gente não tem a disposição, por exemplo, de tirar 10 minutinhos do nosso dia para orar ao Senhor. E aí é que está a falta que faz a sua alma e a minha. Ela não precisa de... Não são as aquisições que vão preenchê-la. A gente precisa de perfeição, a gente precisa de eternidade, a gente precisa do infinito. E essas coisas não vão estar aqui. Não vão estar na nossa busca pela riqueza material. Não que Deus não possa te dar, Ele pode, Ele é Deus, Ele é Pai, e é Ele que dá, sim, mas se o objetivo de vida da gente é ficar rico, a gente vai se corromper na nossa trajetória aqui. A gente vai buscar errado, a gente vai ser o que Jesus chama de louco, porque a gente não tem o controle da nossa existência aqui. Espero que essa singela, essa simples palavra possa produzir em você, possa ter desdobramentos em você para o caminho da vida do Senhor Jesus. Que você possa refletir quais são as suas reais importâncias, aquilo que você tem colocado como precioso para você, como caro para você, como necessário para você, ou aquilo que você de repente tem colocado no lugar de necessário é mera futilidade, é mera vaidade, e que ainda que alcance, que os olhos desejam e que o coração cobiça, eles não vão produzir em você a segurança da vida que Jesus dá, Preste atenção numa coisa, para concluir aqui a minha fala. Olha que a gente busca a Deus, sim, por muitas coisas, mas olha como é que Jesus, ele diz: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, me segue. Eu não tenho um travesseiro para eu deitar. E aí ele diz que é vencedor. E aí quando a gente pega o que Jesus diz de vida, e a gente vê o que muito da religião, e a religião não quer Jesus, a religião quer reinar no lugar de Jesus na vida da gente. A religião promove como vida: você vem para cá, que você vai adquirir, que você vai ser vencedor, que você vai deixar de ser cabeça, vai deixar de ser cauda e vai ser cabeça. Pega e distorce a palavra exatamente para atiçar a ganância, atiçar esse espírito de avareza que em nada produz o evangelho, porque a paz da gente, ela só pode ser de verdade conquistada com o príncipe da paz na gente. E a gente precisa dele. A gente não precisa do que não precisa. Talvez você ache que a sua felicidade vai estar naquela roupa de marca, naquela joia, naquela capacidade de repente chegar, passar na rua de quem um dia te viu como perdedor e passar com o seu carro novo. E Jesus chama isso de loucura.
E se por acaso, Salomão nos ensina mais, se por acaso você vier adquirir as coisas, não coloque nela o seu coração. Jesus disse, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quanto mais no céu estiver o meu coração, menos eu vou ter necessidade das coisas da terra para me satisfazer. Menos eu vou ter necessidade das importâncias dos valores da terra para me sentir importante e valorizado. Menos eu vou ter necessidade da mentalidade da terra, eu vou sendo liberto dela dia após dia. Vou sendo reeducado no caminho da luz. Mas nem sempre é essa a mensagem que a moçada quer. E eu quero dizer para você, sem nenhum tipo de afronta, eu não estou aqui na internet, não estou aqui para falar o que a moçada quer ouvir. O meu compromisso é com o Senhor Jesus e com muita reverência, muito senso de privilégio. Eu não quero ficar perdendo meu tempo vendendo ilusões para ninguém. Mas simplesmente, de alguma forma, ser útil na sua vida, no seu dia, para que o seu coração seja despertado para de verdade buscar o reino de Deus. Tá bom? Eu gostaria de orar então com você para encerrar aqui, para que o Espírito Santo de Deus possa trazer para você o esclarecimento aí na sua individualidade, na sua especificidade, naquilo que pode ser de verdade medido e confrontado com a palavra, e pode ter certeza de uma coisa, a palavra de Deus vai ter sempre razão. Ainda que a gente esperneie, ainda que a gente queira contra-argumentar, ele não tem erro, é o caminho da vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua palavra, que por si é viva, por si é eficaz, ela não precisa do nosso retoque, ela não precisa da nossa intervenção, para que de modo definitivo, sobrenatural, ó Pai, ela venha destruir enganos, ó Pai amado, ela venha dissipar as trevas, ela venha, Deus amado, nos resgatar da ignorância, ó Pai. Senhor, ela não precisa do auxílio humano, Senhor, mas o Senhor ainda assim nos dá o privilégio de repartirmos aqui o Evangelho do Senhor com todos quantos, para os mansos e humildes de coração, ó Pai amado, estejam prontos a ouvir. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha tirar do meu irmão e da minha irmã a ansiedade, ó Deus, e promover, ó Deus amado, um senso de direção na vida eterna. Ó Pai, porque não somos filhos dessa geração, somos filhos da eternidade, e que isso possa, ser amado, fazer mais sentido. O nosso senso de futuro, ó Pai amado, não venha nos fazer perder, ó Deus amado, tempo investindo naquilo que fica, naquilo que perece, ó Pai, mas que investamos de verdade, que sejamos ricos para com o Senhor. Livra-nos do nosso pecado, livra-nos da nossa cegueira, livra-nos, ó Deus amado, de nós mesmos. É que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, você que tem nos prestigiado. A gente tem, por enquanto, deixado as nossas lives aí no IGTV, do Instagram, e também passado lá para o nosso canal no YouTube, para o meu canal lá, Gilmar Cardoso Santana. A propósito, dá um pulinho lá no canal, dá uma curtida lá, dá uma visitada, uma navegada lá, Gilmar Cardoso Santana. É o nome dessa figura simpática que está falando aqui agora com você. Tá bom? Muito obrigado e que o Senhor possa estar te abençoando. E nesse final de semana, no domingo, se o Senhor permitir, a gente vai estar com a nossa live, Nossa Casa Edificando Casas, tá? 18 horas, no Instagram do Ministério MIB, @Ministério MIB, na página da Igreja de Cristo do Jardim Atlântico no Facebook, e aqui, nesse tempo, a gente vai estar às terças e quintas, às 18h30, tá bom? E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Gente, fica com Deus. Um abração.